Boa noite, querido irmão, querida irmã. É um prazer estar novamente junto de você para louvarmos o nome de Deus. Esta é uma noite de alegria, é uma noite de agradecimento, de louvor ao nosso Deus, adoração ao seu nome por tudo que ele tem feito em nossas vidas, pelas bênçãos que temos recebido, pelo seu cuidado e sua proteção. E é com este pensamento que hoje eu quero convidar você e a sua família para juntos cantarmos o hino número 11, Ao Deus de Abraão louvai. Graça e paz, amado irmão, amada irmã que está aí na sua casa, no seu conforto. E mais uma vez estamos aqui para celebrar o nome de Deus. E para iniciar o nosso culto, já adoramos a Deus através do louvor e agora vamos adorar a Deus através da oração. Feche seus olhos e vamos falar com o Eterno. Querido Deus e bondoso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por tua graça. Estamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mesmo diante das dificuldades que estamos passando nessa pandemia, dessa quarentena, nós estamos agradecidos porque o Senhor está conosco, guiando os nossos passos, dirigindo o teu povo e conduzindo a tua igreja para as cortes celestiais. Que mais uma vez o Senhor abençoe o nosso culto desta noite, que mais uma vez as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, vendo e ouvindo, que elas possam sentir a tua presença, ó Pai, a presença do teu Espírito Santo e desejem estar não só aqui, mas também na eternidade contigo para sempre. Derrama a tua graça e teu poder sobre nós, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Você sabia que podemos aprender uma lição muito importante a respeito dos ossos de José? Sim, aquele José da Bíblia, filho de Jacó. Olha, se José tivesse nascido nos nossos dias, ele definitivamente seria visto como uma criança mimada. O menino tinha de tudo, uma bela casa, melhores roupas e, além disso, sempre era o protegidinho de seu pai. Veja bem, José tinha muitas razões para se tornar um adulto mimado. Mas Deus, misericordiosamente, levou José para longe de sua casa confortável para ser escravo em terras estrangeiras. De uma hora para outra, ele, que tinha tudo, não tinha mais nada. Bem, quase nada. Ele ainda tinha 2 pedras muito preciosas: fé e lealdade. Com essas 2 pedras em mãos, José decidiu colocar primeiro Deus, não importando o que acontecesse. Então, mesmo quando foi acusado falsamente ou enviado para a prisão, ele nunca perdeu a coragem. O Senhor estava com ele. E depois deste teste, Deus estava pronto para tirar José da posição mais humilde da terra para uma das mais honradas. Mas será que essa nova vida de facilidade e riqueza faria com que ele se encantasse com os luxos do Egito? Sabemos que, quando Satanás falha em nos derrubar com as provações, ele procura nos iludir com riquezas, conforto ou poder, para que percamos o foco daquilo que realmente importa. A vida de José mostra que Satanás não teve sucesso em nenhuma dessas abordagens. Mas afinal, o que os ossos têm a ver com toda essa história? Bem, preste atenção neste versículo. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Êxodo 13:19. Aqui, vemos José dizendo a seus irmãos que ele não queria que nada que fosse seu ficasse no Egito. Propriedades, crianças e nem mesmo seus ossos. Ele não queria que ninguém pensasse que o apego ao Egito, que é um símbolo do mundo, pudesse ter diminuído seu desejo pela terra prometida. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, peça ao Senhor que coloque também seus pensamentos, família, propriedades e recursos em outra terra, nosso verdadeiro e eterno lar. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. Mais uma vez, que a graça e a paz de Deus esteja com você. Eu venho aqui nesse momento, depois de uma instrução tão bem feita aí sobre José, lembrar a você, aliás, não só lembrar, mas primeiramente agradecer por sua fidelidade. Esse é o momento em que você está aí livre para fazer a sua adoração, né? Aqui ao lado, aliás, aqui ao lado, tem o QR Code, né? Você pode ver aí. E, novamente, esse QR Code, você colocando a sua câmera nele, você é direcionado ao ServeMe, né? Que é o aplicativo oficial da igreja para o membro. Esse aplicativo ele tem várias ferramentas, como eu já venho sempre falando aqui para você. Ali você pode atualizar seu cadastro, atualizar seu telefone, atualizar seu e-mail, atualizar seu endereço, né? Fazer pedido de transferência, se você quer frequentar uma outra igreja adventista em qualquer outra cidade do Brasil e do mundo. Então você pode solicitar ali. Quando você solicita, com os seus dados tudo atualizado, a secretária da igreja visualiza no sistema, né? E ali ela pode fazer a sua transferência, né? A sua transferência da carta. Então tem acesso ali à escola sabatina, né? Tem muitas ferramentas. E uma dessas ferramentas é a ferramenta da adoração, né? Através dos dízimos e das ofertas. Então lá tem um campo específico para isso. Se você tiver alguma dificuldade, você pode entrar em contato com o tesoureiro da sua igreja e ele vai te dar o número da conta para esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Não temos como levar os nossos dízimos à igreja. Então você pode entregar diretamente ao tesoureiro, né, o seu dízimo e suas ofertas, ou simplesmente você vai no banco e deposita na conta da igreja, oficial da igreja, tá bom? Então, só o tesoureiro tem o número dessa conta. Então, entre em contato com ele e faça a sua adoração, né? Faça a devolução dos seus dízimos, das suas ofertas, porque esses recursos pertencem a Deus e a igreja empenha esses recursos na pregação do evangelho, porque estamos de quarentena, mas a missão não para. O evangelho continua sendo pregado, né?
E junto com essa informação, agradecer, porque a cada mês, esses meses que nós estamos, vamos dizer assim, de quarentena, a gente tem percebido que o nosso distrito aqui em Timbaúba tem crescido nessa área da fidelidade, né? Fidelidade no estudo da Bíblia, fidelidade na oração, fidelidade na pregação e também fidelidade na devolução dos recursos para Deus. Então, eu quero agradecer a todos vocês que fielmente têm devolvido seus dízimos e suas ofertas, mesmo passando por dificuldades, que eu creio que todos nós estamos passando, mas a sua fidelidade tem feito o Evangelho de Deus avançar aqui no nosso distrito. Então, fica aqui registrada a nossa gratidão por sua fidelidade, porque hoje você é fiel, hoje você tem a fidelidade a Deus. Amanhã, no futuro bem próximo, nós temos a eternidade com Ele. Que Deus abençoe a sua vida e continue na presença de Deus durante todo o culto. Boa noite mais uma vez, e agora chegou o momento especial em que compartilhamos os nossos pedidos e agradecimentos com todos os irmãos. E como de costume, eu queria ler um verso especial para você hoje, que está no livro de Salmos, no capítulo 147, e a partir do verso 12, que diz assim: Louva, Jerusalém, ao Senhor. Louva, Sião, ao teu Deus. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Nós temos muitos motivos para louvar o Senhor. E aqui o salmista ele fala de segurança, bênção na família, paz e alimento. Então, tenho certeza que todos nós temos recebido do Senhor estas e muitas outras bênçãos, e por isso devemos ter o coração sempre grato, o coração sempre cheio de louvor a Deus, adoração ao seu nome por tudo que Ele tem feito e fará por mim e por você. E nesse momento eu quero compartilhar com vocês, os nossos pedidos e agradecimentos de hoje. O nosso primeiro pedido é da nossa irmã Maria Vera, da Igreja de Ferreiros, e ela pede oração por seus filhos, pelas crianças e livramento das enfermidades. Temos muito que agradecer a Deus, todos nós que estamos livres, libertos de ter pego essa enfermidade, o Covid e qualquer outra enfermidade que esteja aí no mundo. O próximo pedido é da nossa irmã Lindalva, também da Igreja de Ferreiros, e ela pede oração pelo neto da irmã Selmi, que moram lá no sítio da Barra. Ele está com muitas dificuldades espirituais e ela pede oração também por sua família e pela família do Sadraque. Então estaremos orando sim por todos vocês e temos a certeza que Deus estará abençoando, cuidando e protegendo vocês. A nossa irmã Beta, da Igreja Central de Timbaúba, ela pede oração por sua família e de forma especial por Davi, por toda a nossa igreja, para que cada um de nós possamos ser luz neste mundo em trevas. E Deus conta, de fato, que sejamos essa luz, que nós possamos continuar orando aí pela família da Beta, e certamente Deus ele está conosco e quer nos abençoar para sermos essa luz. A nossa irmã Maria Aparecida, da Igreja de Macaparana, ela pede oração pela saúde de Jeane, porque ela vai fazer uma cirurgia de emergência e que Deus esteja com ela nesse momento. Então, que o Senhor, nosso Deus, é o médico dos médicos, temos a certeza que vai acompanhar a Jeane. A nossa irmã Cristina, da Igreja Central de Timbaúba, ela pede oração pela família dela. Estão passando por momentos difíceis. Então, que nós possamos orar para que o Espírito Santo conforte toda a sua família. Eles tiveram mais uma perda essa semana, e pedimos ao Senhor que o Santo Espírito os console. A nossa irmã Josilene, da Igreja de Pirauá, ela pede oração por sua família, pela criação dos seus filhos, que eles possam estar sempre nos caminhos de Deus, e pela sua prima Andréa, que está grávida, mas o líquido está insuficiente. Então, a gente sabe que o líquido reduzido ele pode prejudicar o desenvolvimento da criança,
né, e há uma possibilidade dela ficar internada até o dia, né, do parto. Ela está apenas com 5 meses, então que nós possamos continuar orando, orar pela equipe de saúde que está cuidando dela, para que eles possam ter a sabedoria vinda de Deus para abençoá-la e cuidar dela e da sua criança. Nosso próximo pedido é da Igreja de São Vicente Ferro, nosso irmão Cláudio. E ele pede oração por uma amiga que está se separando, né, por causa de infidelidade do esposo, né, e são momentos bem difíceis. E ele pede também oração pelos irmãos da Igreja de São Vicente. Então, que nós possamos orar por essa jovem, né, por essa senhora, e que ela receba de Deus o conforto que ela precisa, a força para seguir em frente depois dessa difícil batalha. E temos também o pedido da nossa irmã Jaqueline, da Igreja de Camutanga. Ela pede oração por sua saúde e, em especial, por toda a família dela. Vamos estar orando, sim, né, pela nossa irmã Jaqueline e por sua família. Nossa irmã Alcione, da Igreja de Pirauá. Ela pede oração por seu filho, o José Bernardo, né, sobrinho, que o pedido dela de forma especial é pelo seu batismo, né, que ele possa se decidir pelo batismo e que seja logo em breve. E estaremos orando não só por ele, mas por todas aquelas pessoas que estão estudando a Bíblia, né, conosco, estão se decidindo, né, decidindo se entregar completamente à palavra de Deus, ao seu amor, ao seu cuidado e às suas verdades, que eles possam ser fortalecidos nesse momento. E eu convido você agora a fechar os seus olhos para que possamos juntos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, que toda honra e toda glória, Senhor, seja dada ao teu nome. Queremos nesse momento, Senhor, louvar somente a ti, adorar de forma especial, Senhor, o teu nome, com toda reverência, com todo respeito, estar na tua presença e te agradecer pelas grandes bênçãos que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pela segurança, pela paz em meio aos problemas, às dificuldades, pelo alimento que o Senhor nos concede, pela proteção que tem nos dado, tem protegido nossa família, nossos filhos de forma especial. E nesse momento, Senhor, eu quero te apresentar todos os pedidos que foram feitos. Pedidos, Senhor, por pessoas enfermas, pessoas que vão precisar passar por cirurgia, pessoas que estão enfrentando momentos difíceis de separação, de luto, de dores, Senhor, que este mundo de pecados traz sobre nós. Que cada uma dessas pessoas, as que mandaram seus pedidos e as que ainda assim não mandaram, mas estão enfrentando suas lutas, elas possam sentir neste momento o teu abraço, o teu conforto, o teu Espírito Santo falando ao seu coração e trazendo tranquilidade, trazendo a paz que Cristo prometeu nos dar, a paz que excede todo e qualquer entendimento, porque é a paz pura e verdadeira, proveniente do céu. Queremos, Senhor, ter o céu perto de nós. Queremos ter, Senhor, o gosto da eternidade conosco. Queremos estar preparados para o dia da tua volta. Te pedimos, ó Deus, que a tua igreja aqui no distrito de Timbaúba e em todos os lugares desse mundo, possa estar de pé, Senhor, possa se preparar, se levantar, estar de pé para ser luz, para brilhar intensamente e pregar o teu evangelho em todos os lugares desse mundo. Porque sabemos, Senhor, que apenas quando o evangelho for pregado a todas as pessoas é que Jesus poderá voltar. E queremos ser esse instrumento usado por ti para a salvação de pessoas e para a nossa própria salvação, para que logo em breve possamos ver Jesus nos céus, vindo nos buscar e nos levar para um lugar tão especial, uma morada que o Senhor preparou para nós, onde estaremos livres de todas as perturbações, de todo o mal que existe nesse mundo. E seremos para sempre, por toda a eternidade, felizes. Sem nenhuma mancha de pecado, sem nenhuma tristeza que ocupe a nossa mente e o nosso coração. Queremos, Senhor, estar dentro dos teus sonhos e dos teus planos para nós. Nos abençoa este culto, que seja especial para honrar e glorificar o teu nome, mas para transformar os nossos corações, para que possamos sentir
a importância, Senhor, de estarmos na Tua presença e de nos submetermos à Tua vontade, porque Tu és soberano sobre todo o universo, mas acima de tudo porque Tu nos ama e sabe o que é melhor para nós. Fica conosco, é o que te pedimos, por Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graça e paz, mais uma vez, amado irmão, em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor, porque você está aqui conosco, acompanhando mais um culto de louvor e adoração a Deus, né? É muito importante a sua presença aqui conosco, né? Já peço a você que está acompanhando, né, a nossa transmissão de hoje, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Aí embaixo tem uma tarjinha vermelha de nome inscrito, né, inscrever-se, se inscreve lá, aí ativa o sininho, porque todas as vezes que nós estivermos em transmissão, né, ou a gente postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação dessa nova informação, então é importante. Também faça seu comentário do que você está achando da transmissão, do culto, da pregação, dos louvores. Comenta que quando você faz o comentário, você engaja o canal e ele se torna mais relevante ainda para que outras pessoas vejam, né, assistam esta transmissão, esta pregação, tá bom? Mas eu agradeço a sua presença nesse momento aqui conosco, por estar aqui participando dessa transmissão, participando do culto, ainda que seja online, ainda que seja no meio virtual, mas a adoração ela é real, tá bom? E hoje, mais uma vez, nós estamos dando sequência à nossa série, né? A nossa série de estudos da Bíblia, com o tema As lições que eu aprendi com os personagens da Bíblia. E hoje, o tema é muito interessante. As lições, você vai ver aí na sua tela, as lições que eu aprendi com a serpente. A nossa dinâmica de estudos é mostrar, à medida que nós vamos lendo a Bíblia sequencialmente, vamos dizer assim, os personagens vão aparecendo. Então a gente já falou de Deus, as lições que aprendemos com Deus, as lições que aprendemos com o Espírito Santo, com Cristo, né, com Adão. Semana passada foi com Eva. E o quarto personagem que aparece aqui na leitura da Bíblia é a serpente, né? Então, quais as lições que eu, como cristão, aprendi com a serpente? Pastor, serpente? Como é que a gente pode tirar lições da serpente? Pois é. E nós vamos aprender hoje 5 lições, pelo menos, que foi extraída, né? Que eu extraí na minha vida cristã aí da serpente. E se eu extrair essas lições, ela pode ser importante para você também. Então eu peço mais uma vez que você curva a sua cabeça e vamos orar para estudar a palavra de Deus. Mais uma vez, ó Pai, nós oramos a Ti, Santo, Santo, Santo é o Senhor, e nós oramos para que o Senhor nos oriente agora no estudo da Tua palavra. Que a Bíblia, as palavras santas que foram escritas pelos Teus santos profetas, que nesse momento alimente o nosso coração, a nossa alma e nos instrua para a eternidade. Fique conosco, é o que te pedimos e agradecemos por Jesus mais uma vez. Amém. Muito bem. Então eu queria agora que você abrisse sua Bíblia aí, não é? Em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 1. Diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Muito bem, esse é o verso 1 do capítulo 3. Aqui aparece, é a primeira vez que aparece a serpente aqui. Só que eu não vou entrar nos detalhes da conversa, da queda de Eva, né, da queda de Adão, porque nós já tratamos desse assunto semana passada. Mas por quê? Porque o nosso foco é extrair as lições espirituais da serpente. Só que uma serpente falante, no contexto de Gênesis, a serpente fala, mas na história bíblica, né, quando nós estamos estudando a Bíblia mais profundamente, o que a gente percebe? A gente percebe que a serpente é um outro personagem. E eu queria levar agora você ao Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 é muito claro quando diz aí, né, quem é essa serpente.
capítulo 12, versículo 9, diz assim: e foi expulso, né, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Veja que aqui a lógica aqui é, logicamente, o pensamento começa no verso 7, falando da peleja, né? Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, a antiga serpente. Aliás, o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, é uma passagem conhecida nossa. Então, aqui, está claro que a serpente, que no Apocalipse ela também é chamada de dragão, mas quando o texto de Apocalipse diz assim, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos contra o dragão. Então, o dragão é a figura principal dentro do Apocalipse para retratar Satanás. Mas aí o autor de Apocalipse, que é João, ele lembra que esse dragão é a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, sedutor de todo mundo. Então, a primeira lição que nós vamos extrair aqui, do capítulo 12, já vem de cara aí. Esse dragão, que é a serpente, se tornou inimigo de Deus e a gente já vai ver por quê. Mas a primeira lição que eu aprendi aqui com a serpente é que ser inimigo de Deus é uma péssima escolha. Você sabe, e a gente vai ler daqui a pouco, que Satanás era um anjo do céu, chamado de Lúcifer, filho da alva, estrela da manhã. Era o nome dele. O nome dele era estrela da manhã, filho da alva. E já a gente vai ver as características dele. Mas, em algum momento, eles brigaram. Satanás e Miguel. Miguel aqui, obviamente, dentro da teologia adventista, nós entendemos que Miguel aqui é Cristo, com um nome, vamos dizer assim, de batalha, né? De enfrentamento, de quando está em combate. Então, Satanás briga com Jesus no céu. Há uma grande peleja, há uma grande guerra. E nessa guerra, Satanás e seus anjos, né? Lúcifer e seus anjos, não prevalecem. Não prevalecem. Por que eles brigaram? Porque Satanás se tornou inimigo de Deus. E aí nós entendemos em toda a história bíblica, desde lá do Gênesis, e aqui revelado como essa inimizade aconteceu, e a própria indicação, né? Olha que interessante. A própria indicação de Gênesis, aqui em Gênesis 3, quando está dando a sentença, né? Diz assim no verso 15: porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, Deus, né, por causa da rebelião de Satanás e por causa da rebelião da humanidade, tornou a serpente, né, o diabo, inimigo de todo o universo. Então, ele se tornou inimigo de Deus, ele se tornou inimigo dos homens, ele se tornou inimigo de tudo que é bom. Ele e os seus anjos que caíram com ele. Eles não prevaleceram, diz o texto de Apocalipse. Não prevaleceram e foram lançados para a terra. Portanto, a primeira lição que eu aprendo para a minha vida espiritual é que se eu escolher ser inimigo de Deus, eu estou fazendo a minha pior escolha na vida. Na vida. Então, escolher ser inimigo de Deus é a pior escolha que podemos fazer. É uma péssima escolha. Querido irmão, querido amigo que está nos ouvindo aqui nessa transmissão. Pastor, quando é que eu escolho ser inimigo de Deus? Quando eu começo a fazer coisas que não agradam a Deus. E já você vai perceber, ao avançar do nosso estudo, como foi que Satanás construiu essa inimizade. Mas, de um modo geral, ser inimigo de Deus é fazer tudo que não agrada a Deus. Fazer tudo que destrói a sua vida, que destrói a sua alma, que te afasta de Deus. Você vai aos poucos se tornando inimigo de Deus. Mas quando você escolhe, né, ser inimigo de Deus, você está fazendo uma péssima escolha. Recentemente, eu gosto muito eu não sou muito adepto de assistir filme e tal, novela, essas coisas. Mas de vez em quando eu assisto
uma determinada série ou um filme, né? E o que me chama muita atenção é quando fala filmes de fatos reais, né? Baseado em fatos reais. Eu gosto de conhecer histórias de pessoas, de fatos, de situações. E recentemente eu assisti um filme chamado a mulher mais odiada dos Estados Unidos. É um filme que está lá na Netflix, né? Então, a mulher mais odiada dos Estados Unidos. Aí eu achei interessante esse título e vi que era baseado em fatos reais e fui lá assistir, né? E conta a história de uma mulher que agora eu não vou lembrar do nome dela, mas foi uma mulher que foi a mulher que motivou a mover uma ação contra o Estado americano, porque na época dela, na década acho que de 60, 70, por aí, as escolas públicas, né, antes de começar as aulas, oravam o Pai Nosso. Faziam orações, né? Porque os Estados Unidos é uma nação cristã. Foi fundada, né, como uma nação cristã. Mas, na Constituição americana, fala sobre liberdade religiosa, liberdade de culto, né? Que isso é preservado. Então, quando ela chegou, ela não acreditava em Deus, essa mulher não acreditava em Deus. Em um determinado momento, ela chegou na escola e viu que a professora estava orando com toda a turma e seu filho. Ela educou seu filho também para não acreditar em Deus. E a partir desse evento que ela viu a professora orando ali com os meninos, ela começou a mover uma ação contra a escola, contra o Estado, para banir orações e leitura da Bíblia das escolas americanas. E ela começou esse movimento e criou uma instituição, né, obviamente com outras pessoas, chamada Ateus Americanos. E a partir daí ela começou a atacar tudo que era coisas relacionadas com vamos dizer assim, a religião, a fé das pessoas, enfim. Para resumir, eu não quero contar o filme para vocês, mas é uma história baseada em fatos reais, porque o filme mostra notícias da época. Então, como foi que essa mulher terminou a vida dela? Né? Ela se envolveu com pessoas não tão legais, né? E acabou numa situação, né, de sequestro. Uma pessoa que trabalhou com ela, sequestrou ela. O que foi que aconteceu? Estava ela, a neta e um dos seus filhos. E o criminoso que estava sequestrando ela atrás de uma grana aí, de um dinheiro, acabou matando a neta dela, o filho dela, e ela foi completamente esquartejada. Esse foi o fim dessa mulher que decidiu ser inimiga de Deus. Você entende? Então, ser inimigo de Deus é a pior escolha que nós podemos fazer. Então, essa é a primeira lição. Não se torne inimigo de Deus. Avalie a sua vida, avalie seus atos, suas ações e perceba se você está mais fazendo coisas que agradam a Deus ou não. Se não, você está se tornando aos poucos inimigo de Deus, mesmo sem saber. Porque só há dois caminhos a seguir. O caminho da amizade com Deus ou o caminho da inimizade com Deus. Não tem, em questões espirituais não existe meio termo, né? Não existe em cima do muro, beleza? Bom, vamos para a segunda lição, mas antes disso queria que você lesse Ezequiel capítulo 28. Vamos lá para Ezequiel 28. Ezequiel é um texto muito interessante, né? Ezequiel 28, versículo 16. Né? Aliás, antes de ler o 16, vamos ler o verso 13 e 14, mas a lição que queremos extrair está no verso 16. Porque aqui, o capítulo 28 de Ezequiel fala sobre o rei de Tiro. Né? Tem uma profecia contra o rei de Tiro. Só que tem um detalhe aqui no texto. Que quando ele começa o versículo 12, o profeta começa a fazer uma descrição do rei de Tiro que não faz nenhum sentido para um rei humano. Todos os comentaristas bíblicos, né, os mais ortodoxos, os mais liberais, todos eles concordam que essa descrição não é de um rei humano, porque ela vai além da dimensão humana. O profeta, na verdade, ele está descrevendo aqui o próprio Lúcifer, está descrevendo Satanás, que com certeza é quem estava por trás das ações, da atitude e do comportamento do rei de Tiro. Você entende? Então o versículo 13 diz assim, olha, já começa
estavas no Éden, jardim de Deus. Percebe? Como que o rei de Tiro pode estar no jardim do Éden? Então, aqui é claro que a descrição do profeta está tratando de Satanás e não do rei de Tiro. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe. A safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro se fizeram os teus engastes e os teus ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas, perfeito era em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu em teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei fora profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Veja, versículo 13 e 14 desse capítulo 28 de Ezequiel, descreve a beleza, descreve a forma como era esse anjo, cheio de pedras preciosas, era coberto, adornado com essas pedras, ele era um querubim, ou seja, é uma descrição. Agora o versículo 16 fala na multiplicação do teu comércio. Quando a gente for ler o próximo texto para extrair a próxima lição, nós vamos entender que tipo de comércio foi esse que Satanás multiplicou. Mas ele multiplicou um comércio, né? E se encheu, por causa dessa multiplicação do comércio dele, se encheu o interior dele de violência e pecou contra Deus, né? E aí fala as consequências disso. Então, observe, comércio é um ambiente onde se vende e se compra. E é muito óbvio, quando a gente está estudando a serpente lá com Eva, está claro que Satanás vive para promover, multiplicar o comércio da mentira. Então, ele vende mentira, né? O comércio dele, você vai entender quando nós formos ler Isaías daqui a pouco, mas o que mais ele vende é mentira. Só que o que é que ele colheu aqui? O próprio texto do versículo 16 diz: te lançarei profanado fora do monte de Deus, te farei perecer. E aqui a gente vai extrair a próxima lição. A próxima lição, amigo, é que quem vende mentira compra destruição. Todo mundo que decide vender mentira, né? E interessante, né? A mentira é um dos itens que é tocado 2 vezes lá no livro do Apocalipse, citando e orientando o povo que os mentirosos não entrarão na Canaã celestial. Está em Apocalipse capítulo 21, verso 8, e depois em Apocalipse 21, versículo 27. Faz 2 referências aos mentirosos. Por quê? Porque a mentira é filha do diabo, né? Ou seja, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, Satanás conquista as coisas que ele quer com mentira. Então, quem vende mentira acaba comprando destruição. Então, essa é uma lição importante, porque Deus é o Deus da verdade. A palavra de Deus é a palavra da verdade. O Espírito Santo, em João capítulo 16, é chamado de Espírito da verdade. Então, por quê? Porque Deus, por mais dura que ela seja, por mais terrível que ela seja, Deus sempre trabalha com a verdade. E os servos de Deus, os filhos de Deus, precisam alimentar o princípio da verdade. Trabalhar com a verdade, explanar a verdade, falar a verdade, viver a verdade. Portanto, Satanás é pai da mentira, trabalha com a mentira, e todo mundo que vende a mentira acaba, mais cedo ou mais tarde, comprando a destruição. Mas vamos avançar. Vamos ler agora o versículo 17 desse mesmo capítulo de Ezequiel. Olha que interessante. Diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra,
diante dos reis te pus para que te contemplem. Então aqui está muito claro que Satanás elevou-se, né? O coração dele, ele se elevou. O coração dele foi elevado por causa da sua formosura, da sabedoria e do resplendor. Então, ele era perfeito, né? Como diz aqui no texto que a gente leu, né? Perfeito era nos teus caminhos até que se achou iniquidade em ti. Versículo 15. Então ele era perfeito, ele era lindo, ele era esplendoroso, formoso, talvez o mais belo dos anjos, né? Ele era perfeitamente sábio, né? Era perfeitamente formoso, era perfeitamente esplendoroso, resplandecia a luz. Por exemplo, o nome dele era filho da alva. Já já a gente vai ler Isaías, essa expressão, né? Filho da alva, estrela da manhã. Mas o texto é muito claro, diz que ele pecou porque ele exaltou-se. Ou seja, o coração dele se elevou. Ou seja, ele foi uma pessoa que alimentou o seu próprio ego. Ou seja, qual é a lição que eu tiro daqui, queridos irmãos? A lição extremamente importante, que está aí na sua tela. É um trocadilho, né? Aquele que se acha nunca será achado. Satanás se achou, né? A gente tem essa gíria, né? No meio da nossa juventude. Tá? Fulano se acha, por exemplo. O diabo se achou. Só que aquele que se acha, que alimenta o ego de uma forma excessiva, ele jamais será achado. Sabe por quê? Porque aquele que se exalta e não quer largar a exaltação própria, ele se torna orgulhoso. Né? E quebrar o orgulho é muito difícil. Portanto, quando eu quero dizer assim, aquele que se acha nunca será achado, é porque aquele que se acha acaba pecando, se afastando de Deus de tal maneira que Deus vai procurá-lo, mas ele não quer ser encontrado por Deus, porque ele não quer se render a Deus, ele não quer se humilhar a Deus para pedir perdão pelos seus pecados. Portanto, ele nunca será achado por Deus, mas não é porque Deus não vai atrás dele. É porque ele vai se esconder de tal maneira da presença de Deus que jamais será achado para a salvação. Você entende? Portanto, tenha muito cuidado quando você se exalta. Não se exalta no sentido de exaltar o ânimo, mas se exaltar, achar quem você pensar ser quem você não é. Se achar que você é maior do que os outros. Você entende isso? Então, quem se acha dificilmente será achado para a salvação, porque ele já estará abraçado com a perdição, né? com tamanho orgulho. Então, outro texto de João, né? Lá do Evangelho, fala também que Satanás conhecia toda a verdade, mas nunca se firmou nela. Por quê? Porque ele era orgulhoso. E o orgulho é a exaltação do eu. O orgulho é a exaltação do ego. O orgulhoso, ele se sente maior do que todo mundo. Você entende isso? Portanto, aqui a Bíblia já dá um elemento do motivo do pecado de Satanás. Ele elevou-se o seu coração por causa da sua beleza, da sua sabedoria e do seu resplendor, do seu brilho. Então, isso fez com que ele se exaltasse, né, o seu coração, e pecasse contra Deus, ok? Muito bem, mas para a gente avançar, vamos agora para Isaías, capítulo 14, verso 12 a 4. Para a gente finalizar o nosso sermão dessa noite. Isaías, capítulo 14, é um texto também conhecido de vocês, mas qual é a lição que eu tiro aqui? Ela é importantíssima. Capítulo 14, versículo 12. Diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Aí aqui tem um detalhe aqui importante. Filho da alva, ó estrela da manhã, é um sinônimo de filho da alva, quer dizer a mesma coisa. Mas filho da alva, quando a Bíblia hebraica, né, foi traduzida
para o latim, né, para a língua latina, né, essa expressão filho da alva foi trocada por Lúcifer. Porque a palavra Lúcifer, em latim, como está aí na sua tela, né? Lúcifer, essa tradução que eu coloquei aí, ela já traz o nome Lúcifer, é uma expressão do latim que significa filho da alva. Você entende? Então, esse é um título para esse anjo, né? É um título, era o nome dele, era como ele era chamado, de Lúcifer, filho da alva, estrela da manhã. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, olha, lembra? Lá de Ezequiel, elevou-se o seu coração. Por quê? O que é que ele dizia ao seu próprio coração? Está aí escrito, versículo 13. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte. Verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você entende agora? Duas coisas aqui importantes. O que é que ele colocou no coração? Subir no mais alto do céu e colocar o seu trono acima das estrelas de Deus. Ou seja, colocar o trono dele no lugar do trono de Deus. Primeira coisa. E a segunda coisa que tem aqui, eu serei semelhante ao Altíssimo. Lembra lá de Ezequiel, quando diz a multiplicação do seu comércio? Muito bem. A multiplicação do comércio dele, o comércio dele é mentira. E a mentira que ele propagou no céu é que os anjos, ele e qualquer outro anjo, que são seres criados, poderiam ser iguais a Deus. Poderiam assumir o trono de Deus, porque eles eram perfeitos como Deus, não tinham pecado. Você entende? Eles não tinham pecado. E que eles poderiam ser igual a Deus. Então, esse comércio foi multiplicado no céu. E, obviamente, como diz o livro do Apocalipse, capítulo 12, Satanás conseguiu convencer uma terça parte dos anjos. Bom, duas coisas aqui para a gente aprender de lição aqui nesse texto de Isaías. A primeira, que é a quarta de hoje. O poderoso, diante do Todo-Poderoso, é nada. Satanás era poderoso, irmão? Sim. Ele era um anjo exaltado no céu, ele era um querubim. O querubim é aquele que ministra na presença de Deus, né? Ele louva na presença de Deus. Ele rege os corais celestiais. Então, o querubim é uma ordem de anjos extremamente exaltada no céu, né? Então, Satanás tinha uma posição de muita honra. O capítulo 28 de Ezequiel demonstra claramente isso. Ele era um anjo importante, era perfeito, sábio. Enfim, ele era como se diz por aí, né? Era o cara, né? Só que ele era extremamente poderoso. Só que ele se iludiu com o seu poder. Porque não existe, veja, entenda, não há poder na face do universo tão grande, por maior que ele seja, que seja maior do que o poder de Deus. Ou seja, o maior dos poderes do universo, o maior dos poderes do mundo criado, ainda é ínfimo, pequeno, insignificante diante do poder de Deus. Então, o poderoso, o que se acha poderoso diante do Todo-Poderoso, não é nada. Porque o Todo-Poderoso tem todo o poder. E ele aniquila aquele que se acha poderoso. Pode até ter um poder, mas não tem todo o poder. Você entende? Então, essa é uma lição muito importante para mim e para você. Porque muitas vezes em nossa jornada, nossa vida, a gente pensa que tem poder. E através dos poderes que muitas vezes a gente tem nas mãos, a gente utiliza de forma muito equivocada para humilhar as pessoas, para confrontar as pessoas, para tratar mal as pessoas. Você entende? Então, a gente, quando tem poder nas mãos, né, a gente se acha, como se diz, né? Mas lembre-se, como a gente já aprendeu essa noite, quem se acha nunca será achado. Porque aquele que se exalta com o poder que tem nas mãos, né, e acaba sendo destruído, porque quando ele se depara com o poder de Deus, que é todo poder, porque Deus é todo poderoso, então ele se destrói, né? Eu gosto de meditar nisso porque eu lembro das palavras de Jesus. Quando Jesus diz assim, em certo momento, Jesus chama seus discípulos e diz assim: olha, vocês percebem como os governantes atuam no governo?
exercendo autoridade sobre as pessoas, exercendo poder sobre as pessoas. E quando Jesus falou isso, ele estava trazendo a imagem do Império Romano sobre os judeus. Então os discípulos assim, a gente sabe como é que eles governam. Aí Jesus disse para os discípulos assim: entre vocês, meus discípulos, entre vocês, a minha igreja, entre vocês, os meus servos, não será dessa forma. Aquele que quiser ser o primeiro, será o último. Aquele que quiser servir, ser servido, seja o que serve. Você entende? Ou seja, na igreja de Cristo, né, Jesus ensinou para nós que ninguém pode exercer autoridade, poder sobre ninguém. Porque o único poder que nós temos nessa igreja é o poder de Deus. Não é o pastor que tem todo o poder, não é o ancião. Ou seja, nós não temos poder nenhum. O poder dessa igreja vem do alto, o poder de Deus. Porque só ele tem todo o poder, você entende? Então, aquele que Satanás era poderoso, ele tinha muito poder. Veja que a Bíblia diz aqui no versículo 12 que ele debilitava as nações, Então ele é todo poderoso, ele era poderoso, certo? Mas esse poder era para ser utilizado para exaltar ainda mais o poder de Deus. Você entende? Então, o poderoso diante do Todo-Poderoso não é nada. E a última lição que eu quero trazer para vocês nessa noite está aqui no versículo 13 e 14. A ilusão da mente do diabo. Veja aí na sua tela. Mais importante do que saber quem somos é saber quem não somos. Isso, saber quem não somos, isso nos ajuda a descobrir, amado irmão, quem podemos ser no futuro. E, obviamente, quem nunca seremos. Então, o diabo, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era um anjo, ele sabia que ele era um querubim, ele sabia que ele era talvez o anjo mais brilhoso do céu, o mais exaltado dos anjos. Ele sabia muito bem quem ele era. Só que ele não aprendeu uma lição importante. Ele não entendeu quem ele não era. Porque nesse texto, versículo 13 e 14, é claro que ele diz: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus colocarei o meu trono, serei igual a Deus, semelhante ao Altíssimo. Então, Satanás se iludiu com a ideia de que ele poderia sentar no trono de Deus, aliás, não sentar no trono de Deus, mas substituir a Deus no céu. Ser o governante no lugar de Deus. Ser igual a Deus como Cristo é. Cristo é igual a Deus. Quer dizer, eu e o Pai somos um, ele disse aos discípulos. Outro texto ele diz, mostra-nos o Pai, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele diz: há tanto tempo vocês estão comigo. Quem me vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, Jesus e o Pai e o Espírito Santo é um. São seres diferentes, mas são um em propósito, um vamos dizer assim, em harmonia. Você entende? Uma única harmonia entre essas três pessoas. Então, Satanás queria ser um membro da Trindade. Ele queria ser igual a Cristo, queria ser igual a Deus. Não, ele era uma criatura, ele não era criador. Você entende isso? Então, ele não compreendeu, ou pelo menos não aceitou. Então, é muito importante você saber quem é. Saber quem você é ajuda muito. Você refletir, bom, quem eu sou no universo, quem eu sou na vida, quem eu sou para mim mesmo, quem eu sou na minha família, que papel eu exerço no ambiente que eu vivo. Você saber quem é muito importante. Mas, mais importante do que saber quem você é saber quem você não é. Por quê? Porque quando você sabe quem você não é, isso te ajuda, amado irmão, a descobrir quem você pode se tornar e quem você nunca poderá se tornar. É óbvio que você hoje pode ser uma coisa e planejar ser alguém no futuro. É mudar de vida, né? Como se diz por aí. É ser um outro alguém. Mas, mais do que as suas conquistas, as nossas conquistas, né? Ou a limitação do nosso ser é importante.
para a gente entender quem a gente é e quem a gente não é. Porque o único que é todo poderoso é Deus, como a gente acabou de ver. Eu não posso tudo. Eu não posso ser tudo que eu quero. Certo? Eu não posso ser quem eu não posso ser. Satanás queria ser Deus. Ele não podia, jamais. Ele não era Deus e jamais se tornaria Deus. Né? Então, isso eu estou dizendo isso para você entender. Para você sofrer de repente um choque de realidade. Para você entender quem você é. E eu gosto muito desse pensamento extraído aqui dessa lição de Satanás. Eu não coloquei aí na tela, mas tem um pensamento do apóstolo Paulo, para mim é extremamente importante. Está em Romanos 12, versículo 3. Abra sua Bíblia aí, em Romanos 12, versículo 3. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, preste bem atenção, viu? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Percebeu? Ou seja, Paulo está orientando aos irmãos da igreja de Roma que diz: ei, amigo, ei, irmão, tenha cuidado. Não pense de si mesmo além do que convém. Ele está tentando proteger os irmãos da igreja de Roma da autoexaltação que Satanás passou por ela. Então, ou seja, nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. O que Paulo estava querendo dizer é isso aí que está escrito aí, que eu coloquei na sua tela logo um pouquinho antes. Ou seja, você saber quem você é muito importante. Mas é importante também você saber quem você não é. Você entende? Você não é o chefe da sua empresa. O chefe é ele. Você é o empregado. É possível que você possa estudar, possa se capacitar, possa vamos dizer assim, conquistar conhecimento suficiente para que um dia você possa assumir um cargo de importância na sua empresa, sem que necessariamente você tome o lugar daquele seu chefe, mas que a empresa, por causa do seu trabalho, do seu empenho, da sua dedicação, cresceu tanto que ela agora vai abrir uma outra loja, vai abrir uma outra filial, ou vai abrir mais espaço dentro do mesmo local e vai promover você para a mesma função do outro seu chefe. É possível. Mas se você entender, né, que você não é ele, gente, isso é tão importante. Porque você entender quem você não é te torna humilde. Você entende? E que tem sempre alguém acima de você. Por mais alto que você esteja, sempre tem alguém acima de você. Entendeu? Então, isso é o princípio da humildade. Você saber quem você não é. E que você saber quem você não é, isso faz você se colocar de uma forma diferente diante da sociedade. Né? Como diz por aí, né? Você paga menos mico. Né? Satanás pagou um micaço aqui no céu. Ele quis ser igual a Deus. Enganou um monte de anjos. O que é que ele conquistou? Ele conquistou a destruição. Ele foi completamente expulso do céu e nunca mais pôde voltar. E hoje a Bíblia revela a sua sentença. A sua sentença é a morte. Ele só está esperando o dia de ser executado. Mais nada, porque a sentença já está decretada. Por isso, descubra quem você não é. Isso vai fazer você entender aonde você pode chegar, certo? E aonde você não pode chegar. Porque você não é Deus. Você é o Filho de Deus. Só Deus pode todas as coisas. O nosso poder, as nossas conquistas, ela tem um limite, né? E o limite é o quê? É a medida da fé que Deus deu a cada um, que repartiu a cada um. Então, que essas lições, querido irmão e amigo em Cristo, possa ter alimentado sua alma, feito você refletir, para que nem eu e nem você possamos cair nos enganos e nos erros que Satanás caiu. E para celebrar o nome de Deus, já que Deus é o Todo-Poderoso, é o nosso Deus bendito, vamos cantar o hino 14 do nosso cenário. Jubilosos te adoramos, porque a nossa alegria está em servir a Deus. Satanás perdeu essa alegria lá no céu quando ele decidiu ser inimigo de Deus. Fez a péssima escolha de ser inimigo de Deus, né? Fez uma péssima escolha, porque ele colheu destruição. Ele viveu a mentira, porque ele é pai da mentira.
E quem vende mentira um dia compra o quê? Compra destruição, né? Então, que eu e você nesse momento possamos celebrar o nome de Deus nesse momento, porque Ele é o Todo-Poderoso, o nosso Deus bendito e Salvador. Portanto, louve a Deus essa canção, Jubilosos Te Adoramos, hino 14 do nosso cenário. Louvado seja o nome de Deus, né? A nossa alegria está em louvar e servir a Deus. Só para você não esquecer, primeira lição que estudamos hoje. Ser inimigo de Deus é uma péssima escolha. Então não se torne inimigo dele. Segunda lição, quem vende mentira, quem trabalha vendendo mentira, um dia vai comprar destruição. Terceira lição, aquele que se acha nunca, jamais será achado, porque se tornará orgulhoso. Quarta lição, o poderoso diante do Todo-Poderoso é nada. Então, o único que tem todo o poder é Deus. E quinta e última lição que aprendemos hoje é que mais importante do que saber quem você é saber quem você não é. Isso vai te ajudar a descobrir quem você pode se tornar e quem você não pode se tornar. Reflita nessas palavras e vamos orar a Deus para que Deus te ilumine e te dê sabedoria para se conduzir neste mundo de tal maneira que possa chegar na eternidade. Querido Senhor, nós louvamos o Teu nome e bendizemos ao Senhor por Tua graça bendita e santa. A serpente que é o diabo, apesar de ter se desviado e se afastado do Senhor, e obviamente a tal ponto de nunca mais ter retorno, né? Os seus problemas, né? A salvação ele perdeu completamente. Mas a história dele apresentada na Bíblia nos dá lições importantes como as que vimos hoje aqui. Que não possamos cair nos erros e nos enganos que Satanás caiu. Nos erros dele próprio. Foi ninguém que o motivou a errar. Foi ele mesmo se iludiu a respeito de si mesmo. Nos protege desses infortúnios e nos faz ser servos do Senhor, à semelhança daqueles anjos que não se corromperam, que ficaram ao lado de Miguel e foram vencedores. Que o Senhor nos torne vencedores também. Derrama a Tua graça sobre nós, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Mais uma vez estamos aqui para passar então agora a nossa agenda do final de semana, né? Então, a partir de quinta-feira, né, amanhã, nós estaremos com as lives sobre o Apocalipse com o pastor Jonathan Rocha, quinta, sexta, sábado até segunda, né? No próximo sábado nós teremos a nossa escola sabatina distrital aqui pelo Zoom e pelo YouTube, e também o nosso culto divino, culto de adoração a Deus, será distrital, né? As nossas igrejas continuam fechadas e nós daqui estaremos fazendo o nosso culto, e você é nosso convidado para adorar o nome de Deus no seu santo dia conosco. E no sábado à tarde também, às 15 horas, teremos o gerenciamento dos PGs. Então, os coordenadores e líderes dos PGs do nosso distrito devem fazer parte, então, dessa reunião que será distrital pelo Zoom. Então, boa noite para todos, que Deus abençoe vocês e que possamos ter uma noite de paz na companhia do Santo Espírito do Senhor.